Agora vamos falar então sobre unificar suas listas de atividade, tá? O que significa isso? Acho que o Christian já deve ter começado a conversar com vocês, ou quem já viu as palestras do Christian, ele sempre fala isso, que é tirar as tarefas da sua cabeça e colocar... Aqui eu também falo para tirar do papel, porque a gente vai colocar no Neotríade. Mas tirar essas tarefas de vários lugares diferentes que a gente tem. Antes de entrar aqui, eu era uma dessas pessoas. O que eu fazia? Eu tinha lista de tarefas na minha cabeça, que eram umas listas de tarefas que eu tinha que fazer em casa. Eu tinha listas de tarefa no papel, que na outra empresa que eu trabalhava, há muitos anos antes daqui, eu anotava tudo no papel, então eu tinha um monte de post-it. A gente que trabalha com tecnologia gostava de trabalhar com post-it há muitos anos atrás. Eu tinha lista de tarefas também no celular, nas anotações do celular, e eu acho que tinha uma agenda ainda no celular. Então, assim, eu tinha 4 lugares mostrando atividades. E aí você vai esquecer sempre de um lugar, você não vai entender como essas atividades vão trabalhar juntas. Então, vocês têm que colocar todas as atividades sempre num único lugar, tá bom? Para quê? Para ficar mais fácil da gente entender, para ficar mais fácil de entender como está a utilização do seu tempo. Então, ela tem que estar sempre tudo num lugar só. E aí a gente vai chegar na parte de mensurar o tempo das atividades, que isso é uma coisa que algumas pessoas não sei se estão acostumadas a fazer. Gente, então até já me respondam, quem aqui está acostumado a mensurar tempo de atividade que vai executar? Seja para trabalho, seja para profissional. Eu tenho que arrumar o armário da cozinha, por exemplo. Alguém já mensurou o tempo quando for ter que arrumar o armário da cozinha? Ou dentro do emprego, ou dentro do seu trabalho, como é que você mensura isso? Alguém te passa a tarefa, você só começa a executar, ou você para pensar quanto tempo você vai gastar nessa atividade que foi delegada para você? Então, vou mostrar aqui meu Neotríade de novo para vocês, dentro da home do Neotríade, tá? Então, gente, como eu abri aqui para vocês, eu aumentei a configuração para ficar mais fácil, para vocês verem. Então, o que eu tenho aqui? Esse é o meu Neotríade, essa é a minha home, tá? De atividades. Então, o que eu estou fazendo? Depois que a gente definiu as metas e os nossos papéis, a gente vai começar a planejar nossas atividades, tá? Então, a primeira coisa é o quê? Deixa eu apresentar para vocês a home do Neotríade. Primeiro, as tarefas de vocês estão aqui, certo? E os compromissos estão aqui. Diferença de tarefa e compromisso. Tarefa é tudo aquilo que você tem para fazer durante o dia. Compromisso é tudo aquilo que tem horário definido. Tá? Então, por exemplo, hoje o que eu tinha? Eu acho que, hoje eu tinha o meu CrossFit, das 8 às 9 horas, certo? Eu tenho um webinar aqui que está rodando aqui com vocês, e todas essas tarefas que eu tinha para fazer hoje. Então, tá tudo aquele estado, só não fiz uma, só deixei de fazer uma, todo o resto eu já completei bonitinho, certo? Então, assim, quando eu começo o meu dia dentro da empresa, eu já sei exatamente como está meu dia planejado. Então, assim, eu já não tenho aquele desespero de ver aquele monte de atividade, eu não tenho mais a preocupação de saber se eu estou deixando alguma coisa ou não pendente, tá? Porque uma coisa, às vezes, que atrapalha também no nosso dia a dia é o quê? Às vezes a gente está fazendo uma atividade, aí do nada dá aquele estalo dentro da sua cabeça e você fala, esqueci de fazer tal coisa. E aí você para tudo que você está fazendo e começa outra. E aí você para tudo que você está fazendo e começa outra. E assim vai indo o seu dia sem parar. Então, quando você começa a colocar essas atividades dentro da tríade, primeiro, esses gatilhos da sua cabeça já deixam de existir. Então, você agora está focado naquilo que você tem que fazer. Você sabe quando você vai fazer e o que você tem que fazer. Então, a pessoa que te delegou essa atividade já sabe que você não vai fazer hoje, vai fazer só amanhã. Então, isso vai aliviando o seu dia. Você não tem alguém perguntando toda hora o que você tem para fazer. Então, isso fica mais fácil para você entender. Tá? Então, assim, a gente sempre tem que tirar tudo do papel, tirar tudo da nossa cabeça e botar num lugar só, tá bom? Então, vou começar pelo básico. Gente, tem 2 formas de você setar o Neotríade de vocês, tá? Eu sempre deixo setado principalmente a parte de equipes. Para quando eu adicionar uma tarefa rápida aqui, eu consigo adicionar ela de uma forma com as minhas equipes e os meus projetos das equipes. Se eu não estou trabalhando com equipes, quem está trabalhando apenas com o pessoal, eu aconselho a vocês virem aqui e clicar e adicionarem a parte pessoal que vai falar sobre o papel e as metas de vocês, tá? Vou deixar por enquanto sobre papel e meta, que é o nosso foco de hoje, tá bom? Então, gente, para todas as atividades que vocês lembram que vocês têm que fazer, o que vocês vão fazer? Terminando esse webinário, vocês vão fazer o quê?
se vocês puderem, claro, mas é o que eu aconselho. Vocês vão entrar, definir o papel de vocês, definir os papéis de vocês e as metas. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e adicionar essas tarefas. Então, eu venho aqui, tarefa X. Vamos colocar o nível de importância dela. Para quem já viu sobre a tríade do tempo com o Christian Barbosa no treinamento, vai entender o que é importante, urgente e circunstancial. O que é importante? Importante é tudo aquilo que você tem que fazer com o tempo programado, tá? Então, assim, quando vocês estiverem adicionando as atividades, importante é tudo aquilo que você lembra que você tem que fazer, ou seja, você vai fazer, você já sabe que você tem que fazer. Urgente é tudo aquilo que você já deixou de fazer, que então provavelmente está anotado dentro de um e-mail que você tem que fazer, que você realmente está anotado em algum papel que ficou aí para a última hora, tá? Então, urgente é realmente aquilo que está urgente, que você vai ter que dar um nível de importância muito grande. Amanhã, a primeira coisa que você vai ter que fazer vão ser essas tarefas, que são as urgentes. E circunstancial é aquilo que você sabe que você tem que fazer um dia, mas você realmente não está preparado para fazer ou não tem algum foco agora para fazer isso, tá? Então, é aquelas tarefas que você não vai ver resultado imediato, que você não vê resultado no seu dia a dia. O que eu vou colocar como circunstancial aqui? Deixa eu pegar alguma tarefa circunstancial que eu tenho. Deixa eu lembrar aqui de cabeça. Por exemplo, eu tenho que, de vez em quando, eu tenho que ajudar a minha mãe para fazer algumas coisas na casa dela e tudo mais. E essa é uma coisa que eu não confesso, eu não curto muito de fazer. Eu acho que ela, na verdade, não precisava estar fazendo isso, que é um tipo de limpeza que ela gosta de fazer, mas eu vou ajudar minha mãe. É minha mãe. Então, eu venho aqui e coloco essa atividade como circunstancial quando eu tenho que fazer essa limpeza com ela, que é uma coisa que eu não gosto, na verdade, também não vejo objetivo para mim nenhum, mas estou lá indo ajudar ela e eu deixo um tempo separado para isso, tá bom? Então, eu coloco aí como circunstancial, tá bom? E aí, você define, então, vou colocar agora como importante, tá? Vou colocar a duração. Então, aqui, gente, a gente aqui coloca durações padrões, tá? Mas você pode também digitar, vai ser 1h e 25 aí de tempo que você vai demorar para executar essa tarefa, tá bom? Outra coisa sobre duração. Vocês veem aqui que aqui chega no máximo até 3 horas. Você pode colocar tarefas de 4, 5 horas dentro do Neotríade? Pode, mas a gente não aconselha. Por quê? Vou explicar para vocês uma coisa, por exemplo, você coloca uma atividade de 6 horas para fazer no seu dia, uma atividade única de 6 horas. De 6 horas. O que vai acontecer? Se acontecer qualquer imprevisto no seu dia, você vai ter que realocar essa tarefa. E aí você vai ter que realocar essa tarefa inteira, não as partes dessa tarefa. Então é melhor sempre quebrar as tarefas e aí em 1 hora, em meia hora, para quê? Para você saber em que parte da tarefa você tá bom? E se acontecer alguma coisa de atrasar, vai atrasar só alguma parte dela, você vai precisar só realocar uma parte dela. Quando a gente está falando sobre atividades profissionais, principalmente, se vocês trabalham em equipe, por exemplo, às vezes você tem que executar uma atividade X, você tem que executar uma atividade que realmente vai demorar aí 6 horas, tá? Mas se você particiona essa tarefa em pequenas tarefas, o que você pode fazer? Se acontecer alguma urgência que você teve que parar o seu dia para executar essa urgência e essa tarefa você fez só metade dela, as outras partes da tarefa que você dividiu, você pode passar para algum colega de trabalho. Você pode acabar passando e aí essa tarefa vai ser completada ainda mesmo assim e você vai saber, e a pessoa na hora que você passar, ela já sabe qual é a parte que está faltando da tarefa porque já está descrito isso. Então a melhor forma de você trabalhar com as urgências e de uma forma produtiva é que o seu dia estiver preparado para isso. Tá? Porque assim, gente, urgência a gente diminui com o Neotríade e a gente diminui sendo mais produtivo, aplicando todas as metodologias do Christian. Sim, diminuem muito as urgências. As urgências vão parar de acontecer? Não. Urgência não para de acontecer. A gente pode estar preparado para as urgências. Essa é a diferença. Tá? A diferença é que a gente sempre vai estar mais preparado. Então, assim, se eu tenho um dia mais flexível, é muito mais fácil eu trabalhar com uma urgência. Eu posso parar e falar assim, essas duas tarefas, metade dessa tarefa eu realmente posso deixar para amanhã. Não tem problema, porque a parte principal já está pronta. Então, eu consigo trabalhar isso de uma forma melhor. Tá? Então, eu vim aqui, coloquei 1h e 25, defino se ela faz parte de alguma daquelas duas metas, vou colocar, por exemplo, a certificação e algum papel aí
que é o que eu estou trabalhando. Então, vou colocar como programador. Adicionei, ela já entra aqui no meu dia, tá? Eu posso fazer o quê? Adicionei essas tarefas. Vocês vão adicionar todas as tarefas aqui, tá bom? Dentro do Neotríade de vocês. Depois eu vou falar como vocês vão executar essas tarefas. Primeiro a gente está falando só sobre adicionar as tarefas, tá bom? Então vocês vão adicionar todas as tarefas que vocês lembram que vocês têm que fazer. Aí o pessoal está perguntando, e as tarefas repetidas? Por exemplo, executa essa tarefa todo dia, toda semana, todo mês. O que vocês podem fazer? Gente, aqui em cima tem um maisinho que vocês vão adicionar. Vocês podem adicionar a tarefa da forma completa. Ela vai ter todos os campos. Esse daqui é uma adição rápida. Aqui em cima tem a tarefa toda de uma vez só. Então, vocês podem fazer o quê? Vamos imaginar uma tarefa aqui repetida que eu tenho aí todo dia. Acho que todo dia eu não chego a ter nenhuma, mas toda semana, por exemplo, eu tenho que fazer uma análise de uns relatórios internos. Então, o que eu vou fazer? Análise de relatórios. Certo? Vou vir aqui, definir a urgência, definir o nível de importância, definir o tempo que eu vou demorar. Vou aqui no pessoal, coloco qual meta ela faz parte, ou qual papel ela faz parte, e clico aqui em repetir. Repetir vai fazer o quê? Vai fazer essa tarefa ser o quê? Essa tarefa vai ser diária. Gente, diária é todo dia mesmo, tá? Isso vai incluir sábado e domingo. Então, é todos os dias, sem falta, que você tem que fazer, tá? Vamos colocar diariamente como tomar um remédio. Apesar que tomar remédio não tem horário. Então, mas diariamente, certo? Semanalmente, aí sim. Eu vou executar toda segunda e quarta, toda segunda, quarta e sexta, tá bom? E ela não tem fim para terminar ou ela tem uma data de término. Então, assim, por exemplo, aquela tarefa que eu adicionei dentro daquela minha meta do estudo é uma tarefa repetida que está dentro da meta da certificação, que eu repeti ela todos os dias, porque eu estudo inclusive de sábado e domingo, 1 hora por dia, é importante, e aí ela tem a data de fim até o término, até eu fazer a prova, até uma semana antes da prova. Tá? Então, isso já vai automaticamente jogar todas essas tarefas dentro do seu Neotríade. Vai fazer o quê? Com que já esteja tudo mais fácil de ser programado. Então, assim, vocês não têm que nem lembrar de adicionar. Essa tarefa já vai estar dentro aí do seu Neotríade, tá bom? Isso vai ser mais fácil para você já estar preparado para o que vai acontecer dentro da sua semana. Os compromissos aqui, que são essa lateral, que são as coisas que a gente tem horário, certo? Vocês podem fazer o quê? Igual aqui em cima, adicionar compromisso. Vocês vão falar o nome do compromisso. Então, por exemplo, eu tenho um médico, eu tenho uma reunião. Então, eu vou colocar aqui, reunião, tá? Colocar se ela é importante, urgente ou circunstancial. Definir o dia, definir a hora de início e término e vou adicionar ela. Se fica amarelinho, como fica o amarelinho, quer dizer que eu tenho um outro compromisso nesse mesmo horário, tá bom? Então, quer dizer que eu não vou poder executar. A gente tem que sempre ficar ligado nisso. Reunião, eu ainda posso definir qual o local, colocar uma descrição e fazer todas as mesmas coisas. Colocar uma repetição, por exemplo, a gente tem uma reunião aqui, que é uma reunião semanal que a gente tem, e já está marcado no Neotríade, que é uma reunião semanal, toda segunda-feira, às 11 horas, se eu não me engano, e ela também não tem fim para terminar. Então, isso já está planejado na agenda de toda a minha equipe, certo? Então, o que vai acontecer? Eu não tenho mais que pensar que toda segunda-feira todo mundo tem 1 hora a menos, teoricamente, porque é 1 hora de reunião. Então, eu já sei que toda segunda-feira é assim. O alerta você consegue receber só de compromisso. Aqui nessa aba de lembretes, você pode colocar se você quer receber alerta por e-mail ou dentro do sistema, tá? Quantas horas e minutos antes você quiser, tá bom? Mas para a tarefa, não. Tá? E eu já vou explicar o porquê que você não recebe lembretes de tarefa, tá? Porque a tarefa, na verdade, já vai estar lá na listagem do seu dia a dia. Bom, gente, depois que vocês adicionaram todas as tarefas, aí vai ficar uma lista aqui, sei lá, eu espero que fique uma lista para vocês de 60 tarefas, 70 tarefas, porque vocês vão lembrar tudo aquilo que vocês têm que fazer e vai estar adicionado aqui, tá bom? E aí vocês vão entrar na parte do planejamento. Quando está tudo definido com horas, tudo bonitinho, o que vai acontecer? Vocês vão chegar aqui na semana de vocês, tá? E já vai estar todas as tarefas aqui só no seu dia de hoje, porque você adicionou lá na home do Neotríade, então adicionou tudo ela para hoje. O que você vai fazer? Vou adicionar algumas tarefas aqui, vou adicionar várias tarefas para dar o exemplo para vocês do que vocês vão fazer. Então, vou colocar aqui tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, tarefa 5,
tarefa 6, certo? Tá todas essas tarefas aqui. Vou vir aqui no meu Neotríade, certo? E vou começar a arrastar essas tarefas para os outros dias. Então, nisso, eu já estou planejando. O que vai acontecer? Vocês vão vendo, quando eu vou mudando as tarefas de dia, ó, aqui que está escrito, ó, a somatória de pessoal ou equipe vai mudando. Ou seja, já consegue ter uma noção de quanto tempo você está gastando com aquelas tarefas que você está incluindo dentro do Neotríade. Então, aquelas 50 tarefas de 5 minutos vão consumir aqui 4 horas sua. Então, aí você vai conseguir entender melhor como está começando a funcionar a utilização do seu tempo, tá? E aí, quando vocês começarem a arrastar essas tarefas, vocês vão completando a semana de vocês, tá bom? E eu, como dica inicial para vocês, o que eu vou falar para vocês? Fazer o seguinte, as tarefas, quando vocês terminarem de arrastar todas as tarefas para o dia a dia de vocês, arrastou de terminar tudo para essa semana, o que não deu tempo, sobrou um monte de tarefa ainda, vocês vão arrastar de volta para cá, para essas tarefas que vão ficar sem data para você planejar ainda. Tá bom? Por quê? Não vai dar tempo de você executar essa semana. Então, vocês podem fazer o quê? Arrastar todas essas tarefas para vocês planejarem para a semana que vem. Tá bom? Que aí, na semana de vocês, vai ficar só aquilo que vocês têm que fazer e depois vai ficar planejado tudo aquilo que vocês ainda terão que fazer na próxima semana. Tá bom? Então, isso vai ficar muito mais fácil para você entender. Você não vai esquecer nada, porque está tudo escrito, certo? E, ainda mais, você vai ter uma semana muito limpa para entender o que você tem que fazer, certo? Então, assim, aí aconteceu alguma tarefa no meio do dia e você tem que adicionar ela. Se você não for executar ela, ou você vem aqui no planejamento e já adiciona essa na listagem aqui, que é para você planejar que ela não vai ser alocada no seu dia, ou você adiciona essa atividade no seu dia, vem no planejamento e realoca as atividades que você tem. Então, agora você tem uma noção do que impacta no seu dia quando chega uma urgência. Porque agora você sabe o que você pode realocar, o que você não pode, que dia você vai estar cheio. Se você deixar isso para amanhã, o que vai influenciar no seu amanhã? Olha, amanhã eu tenho 7h30 já de tarefas. Então vai ser bem complicado eu alocar mais alguma coisa. Então eu tenho que passar para outro dia. E assim vai indo e vai fazendo com que vocês tenham uma noção muito melhor de como está a utilização do tempo de vocês. Então, gente, com isso, vocês alinhando esse planejamento de vocês já vão ter uma semana muito mais clean. Vocês já vão saber tudo aquilo que vocês têm para fazer essa semana e já tem todas as tarefas que vocês terão que fazer para a semana que vem. Porque, assim, por exemplo, o que eu tinha aqui que eu não planejei essa semana? Duas coisas que... Uma coisa é de equipe e outra coisa é pessoal. A de equipe era o quê? Finalizar a estrutura do sistema de parceiros que a gente tem aqui dentro, que a gente está trabalhando. Então, isso vai ficar para a semana que vem, que eu vou finalizar, que eu não tenho tempo essa semana. A minha semana já está cheia e minhas prioridades já foram definidas. E outra coisa, que é uma coisa que eu tenho que fazer em casa, que eu também, a minha vontade no momento é zero, de fazer, que é iniciar um jardim vertical no quintal de casa. E aí, essa atividade, acho que ainda vai ficar ali por um bom tempo. E então, ela vai ficando aqui para eu não esquecer que eu tenho que fazer isso. Um dia eu vou fazer, mas ela vai ficando aqui nessa listagem. Então, gente, uma outra dica é, tomem cuidado para essa listagem não virar uma listagem infinita, tá bom? Então, essa listagem, às vezes, gente, pode ser uma listagem infinita. Tem alguns clientes nossos que, às vezes, a gente vai olhar aqui, tem 600 tarefas. Eu falo, então, gente, vamos estruturar essas 600 tarefas, porque alguma hora tem que executar, então vamos replanejar isso daí. Como executar? Primeira coisa. Então, você entrou no seu... Você vai entrar amanhã, hoje vocês conseguiram planejar tudo, deixou tudo bonitinho para o dia de amanhã de vocês, tá? O que vocês podem fazer? Vocês vão chegar no dia de vocês, deixa eu adicionar outras tarefas para mostrar. Teste 3. Vocês vão chegar no dia de amanhã de vocês, vai estar aqui as tarefinhas de vocês que vocês adicionaram e deixaram planejadas para amanhã, certo? Beleza. Primeira coisa é vocês vão parar para essas atividades de vocês, vão olhar qual é a ordem que vocês vão executar essas atividades. Quando vocês virem a ordem que vocês vão executar, vocês vão pegar, clicar e arrastar e ordenar essas atividades. Ordena da forma que você vai executar. E aí, ok. Depois que você ordenou, tá? E, gente, a parte de ordenar é uma coisa importante, tá? Por quê?
se a gente não ordena, se a gente não tem aquela visão geral de como a gente vai executar, o que vai acontecer? A gente começa a executar uma tarefa, aí do nada chega alguém cobrando aquela outra tarefa que era mais importante do que essa que a gente está executando, e a gente vai ter que parar aquilo que a gente estava fazendo, porque a gente não planejou, não organizou aquilo que era o certo, tá? Lembra, não está mais tudo na sua cabeça para você lembrar, tá no papel. Então, olha, pensa, o que vão me cobrar primeiro, o que eu tenho que entregar primeiro, o que vai me trazer mais benefício para mim e para a empresa fazer primeiro. Então, assim, normalmente, o que a gente sempre coloca? Tarefas urgentes primeiro, porque é as que vão impactar mais direto com o nosso dia a dia. As tarefas importantes, a gente vai colocar em seguida. E depois as tarefas circunstanciais. Eu sou uma pessoa que sou muito produtiva à noite, ou seja, mais para o final do dia. Isso, conforme vocês estão utilizando o Neotríade, vocês vão verificando isso, tá? Quando vocês completam mais, quando vocês completam menos. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa mais produtiva no final do dia, tá bom? Então, eu deixo as tarefas maiores para o final do dia e as menores para o começo do dia. Porque no começo do dia eu tenho muita interrupção. Então, o que vai acontecer? Eu já sei que no Neotríade, toda vez que eu começava uma tarefa grande, eu ficava parando ela toda hora. Então, o que eu fiz? Eu deixo as tarefas grandes para o final do dia e as tarefas pequenas para o começo do dia. Isso faz com que eu produza mais, porque eu não vou ter que parar toda hora para fazer isso. Eu vou simplesmente começar a executar os pequenininhos de 5, 10 minutos, que eu tenho menos interrupção, eu consigo falar para quem, se alguém vier falar alguma coisa para mim comigo. Eu falo assim, tem como você me dar 10 minutos, que é o tempo que vai durar a execução da minha atividade, e com isso eu consigo falar com a pessoa. Tá? Então, assim, atividades perto do horário do almoço, atividades perto do horário de saída, atividades próximas de reunião ou de alguma coisa que eu vou ter que parar, eu sempre trabalho com atividades pequenas, porque é mais fácil para eu poder parar e tenho mais chance de efetivar essa tarefa, tá? Porque é muito ruim, eu trabalhando principalmente na parte de programação, quando eu trabalho com programação, é muito ruim eu perder a minha linha de raciocínio para começar de novo. Isso atrapalha o nosso desenvolvimento da tarefa, se são tarefas às vezes não manuais, são tarefas que você tem que parar para pensar. Então aí você deixa para um tempo que você vai ter realmente livre. Então, por exemplo, gente, antes de começar o webinar, eu estava aqui no escritório e aí eu falei assim, eu tinha umas 4 tarefas para fazer, essas tarefas aqui hoje ainda para fazer, e aí só que eu vi que só tinha tarefa grande. E só tinha tarefa grande, eu falei, eu trouxe uma tarefa pequena de quinta-feira para executar hoje, enquanto eu estava esperando o webinar começar, e realoquei e mudei algumas atividades minhas. Por quê? Porque não adiantava nada eu começar uma tarefa muito grande, que eu ia ter que parar, ia focar para mentalizar e idealizar aquela tarefa, ia parar a minha linha de raciocínio, entrar em outra linha de raciocínio agora para o webinário, para parar isso e continuar depois da manhã. Minha cabeça não funciona assim. Eu não consigo funcionar desse jeito. Então, o que vai acontecer? Você pode se prever, você vai entender como é que funciona a sua produtividade e fazer acontecer isso da melhor forma, tá bom? Então, essa é uma forma legal aí de vocês trabalharem na tríade. Então, assim, chegou, priorizou as atividades, o que você vai fazer? Tá vendo aqui que tem um playzinho e um complete dentro do lado na coluna de status? O que você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai clicar no botão play. O que ele vai fazer? Ele vai começar a contabilizar o tempo que você está executando essa tarefa. Então, por exemplo, eu planejei essa tarefa para 1 hora. Aí ele vai começar a contabilizar esse tempo e vai fazer com que você tenha uma noção real do tempo que você está gastando, tá? Então, por exemplo, está aqui rodando a 20 segundos. Deixa eu só diminuir essa tela. Grande. Está rodando a 20 segundos essa tarefa. Então, aí eu tenho 1 hora aí para executar essa tarefa, tá bom? E isso vai fazer com que é aqui que você comece a entender se aquilo que você planejou está chegando perto daquilo que você está executando. Então, assim, no começo, estipular a quantidade de horas é difícil, tá bom? Vou falar que é difícil. Mas com o tempo, como você cria a rotina de mensurar essas atividades e depois clica no play, você vê, olha, eu mensurei 1 hora, mas na verdade era 30 minutos. Tá? Isso acontece bastante. Quando a gente, às vezes, pega alguma consultoria, que as empresas, às vezes, não têm também esse costume de mensurar atividades,
As pessoas falam, eu tenho 4 tarefas para fazer no dia, às vezes essas tarefas vão ocupar meu dia inteiro. Às vezes não. Às vezes a pessoa fala, às vezes a gente descobre que na verdade era só, vai ocupar 4 horas do dia dela. Ou ao contrário, principalmente quem tem tarefa repetida, às vezes acaba não entendendo o porquê que o dia dela às vezes não rende. Aí o que vai acontecer? Quando a gente coloca dentro do Neotríade, a pessoa cria uma tarefa repetida de 30 minutos. Para todos os dias da semana, porque ela tem que fazer uma atividade que ela acha que demora 30 minutos. Quando ela dá play, deu 1h30 e ela ainda está executando, Aí ela fala, eu nunca tinha percebido que essa tarefa que eu achava que era de 20 minutos, na verdade eu demoro 1h30, ou demoro 2 horas para fazer. E assim, você também vai ter o histórico disso. Então assim, o que você vai ver? Às vezes, num dia específico, essa tarefa demora mais. Quem vai colocar a tarefa de leitura de e-mail, por exemplo, toda segunda-feira a sua leitura de e-mail vai ser muito maior do que o da sexta, por exemplo. Na verdade, não sexta, porque o pessoal está saindo, às vezes gosta de mandar e-mail também. Mas, então você vai ver que o da segunda vai ser muito maior do que o da quarta, porque quarta-feira você quase não vai ter e-mail para ler, porque já está tudo respondido, já está tudo esperando resposta. Então, com isso, você começa a entender a sua noção, a sua produtividade. Você começa a entender como funciona o seu dia a dia, tá bom? Aí, gente, estou executando as atividades. Terminei de executar. O que vai acontecer? Vem aqui, clico em concluir. Quando concluir, fica o risquinho, você finalizou a tarefa. Ele vai aguardar o tempo que você realmente executou essa tarefa, tá bom? E aí pronto, você finalizou, acabou essa tarefa do seu dia. Você está finalizado dessa tarefa, tá? E aí fica só o resto das tarefas que você tem que executar, tá? Gente, não consegui executar essa tarefa. Como é que ela vai aparecer? O que ela vai acontecer com ela? Se é uma tarefa, por exemplo, que deveria ter acontecido ontem, o que vai acontecer? Quando eu entrar no meu Neotríade, ela vai aparecer em vermelho. Então, é que eu não sei se vocês vão conseguir ver que está vermelhinho, porque eu sei que às vezes a fonte deve estar pequena para vocês lerem, mas as tarefas que você deixou de fazer, elas ficam vermelhas. Então, você já sabe que se você entrou no seu dia e tem uma tarefa vermelha, alguma coisa que está atrasado. E a gente sempre fala, às vezes, o importante, quando atrasa, pode virar urgente. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? Às vezes, não, mas às vezes, sim. E às vezes a gente até fala, o circunstancial, quando atrasa, às vezes vira importante e depois vira urgente. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas as tarefas. A gente tem que escrever no nosso Neotríade todas as tarefas. Um exemplo que às vezes a gente dá por exemplo, tem que trocar o pneu do carro. Aí você fala, nunca vou trocar o pneu do carro. Deixa para outro mês, até seu pneu ficar careca e você fura esse pneu. Ele estoura. E aí por quê? Porque era uma tarefa circunstancial que você foi esquecendo, ela virou importante, aí você esqueceu, aí ela virou urgente que estourou o pneu do carro.